E quando o sol se for, deixou meu coração desejando um cantinho pititim, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse, e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz quando penso em Jesus. Minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
Prece de gratidão, pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela alegria da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. Emmanuel. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e hoje o estudo será sobre a lição do livro Jesus no Lar, a lição do essencial. Então, que a equipe espiritual possa nos envolver nesse momento de estudo, em que você assiste aí da sua casa, nós estamos aqui transmitindo, para sentirmos a presença do Mestre entre nós. Sentimos esse abraço gostoso que Ele nos dá quando procuramos a companhia dEle. E com esse sentimento tão bom de estarmos juntos por algo tão nobre, que é a reflexão sobre a nossa vida, com base no Evangelho, e com a lucidez que o Espiritismo nos dá, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente começar. Algumas perguntas para a gente começar, na verdade. Nós vamos pensar aqui. O que é essencial para a sua felicidade? O que realmente te faz feliz? São perguntas profundas, né? Então vamos começar, na verdade, pensando naquilo que nos incomoda. No contrário, às vezes é mais fácil. Porque aí vem rápido na cabeça. Então pensa. 5 coisas que tá assim, te aborrecendo muito agora. Muito. Te tirando do sério. Pensa. Eu vou pensar também. 5 coisas. Se for muito rápido, você para o vídeo e pensa aí. Mas pensa aí, 5 coisas. Só tô pensando. Nossa, tem umas assim que, né? É até fácil. Vem na nossa cabeça fácil. Beleza, 5 coisas que tá te aborrecendo muito. E agora, pensa nessas 5 coisas. Se você soubesse que o seu desencarne, que a morte do seu corpo, fosse daqui a 1 mês, 30 dias, essas 5 coisas teriam o mesmo peso que elas têm agora? Elas te incomodariam tanto assim, sabendo que daqui a 30 dias aconteceria o desencarne, a morte do seu corpo? Essas coisas realmente envolvem partes essenciais da sua vida? Uma reflexão profunda, né? Parece que perde um pouco a importância. Agora vamos pensar de outro lado. Um exercício diferente. Pense em 2 coisas que são essenciais para a sua felicidade. 2. 2 coisas que são essenciais para a sua felicidade, que realmente te faz feliz. Vamos lá, vamos pensar. 2 coisas. Pensei. E agora um exercício. Pensando nessas 2 coisas. Se fosse acontecer o desencarne, o falecimento do seu corpo, daqui a 1 semana, essas 2 coisas continuariam te fazendo feliz? Seriam realmente essenciais à sua felicidade? 7 dias. Sabe por que a gente está fazendo essas reflexões agora? Porque o tema de hoje é a lição do essencial. Então, o que é esse essencial?
Se a gente pensa em coisas que nos incomodam muito, ou que são muito importantes para nós, e diante do falecimento do nosso corpo, elas mudam muito. Será que são essenciais mesmo? Já que a vida verdadeira é espiritual. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Continue por aí. Eu fiz alguns slides para a gente conduzir o pensamento, né? E eu ter mais aqui controle do texto, para a gente fazer essas reflexões tão importantes, tá? Então, vou compartilhar aqui. Então, vai ser esse, a lição do essencial. Está no livro Jesus no Lar, que é um livro, assim, maravilhoso. Recomendo a leitura mesmo. Ele é Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meio Lúcio. Essa é a lição 44. Todo o livro, Jesus no Lar, ele é construído pensando nesse contexto, né? Contando histórias desse contexto da convivência de Jesus com os discípulos lá na casa de Pedro, como um evangelho no lar mesmo que a gente faz. Então é muito gostoso, porque parte de demandas cotidianas que os próprios discípulos e suas famílias tinham, que são muito parecidas com a nossa. Como é esse dilema, né? Se tem algo me incomodando tanto, nossa, tá aqui me tirando do sério. E daí a pouco eu penso, nossa, acho que não tem tanta importância assim, não. Né? E aí esse tipo de conversa que vai motivando, né, a interação ali dos discípulos com Jesus. E aí, essa lição 44 tem esse título, Lição do Essencial, porque ela começa com reflexões que os discípulos estavam fazendo com Jesus, né, conversando entre si, sobre as coisas essenciais ao nosso bem-estar. Então, está todo mundo conversando. O que é essencial ao bem-estar? Uns falavam outra coisa, outros falavam outra. Quando o Senhor Jesus assume a direção dos pensamentos ali naquela conversa e começa a fazer reflexões profundas, que a gente vai acompanhar aqui junto com os discípulos e a família de Pedro. Então, Jesus chega e fala para todo mundo assim: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Olha que interessante. Então, essa fala de Jesus, ela é forte para dizer, né? Todo mundo ali conversando sobre o bem-estar, alegria, prazer, satisfação, felicidade, o que traz bem-estar, né? Bens materiais, virtudes. E aí Jesus vem trazendo essa fala forte para pensar. A criatura não pode dispensar o processo de entender a própria felicidade. Por quê? Se ela entende que algo é felicidade e aquilo se perde, ela vira um fantasma de lamentação. E se você se permanece, né, longe das verdades mais simples da natureza, né, observando a natureza, você poderia ter ali uma verdade. Se você fica longe disso, mergulha em artifícios, em ilusões, né, que são fantasias. Não é verdade. E isso faz a gente desperdiçar nosso tempo, nossa vida, com inquietações desnecessárias. Uma fala muito profunda, né? E aí, para ilustrar essa fala, a gente fez aqui um esquema para a gente tentar entender, porque Jesus fala coisas tão profundas, né, que às vezes é difícil a gente entender sozinho. Então, vamos usar aqui como se fosse um resuminho da matéria. Então, se nós gastamos energia, tempo para alcançar a felicidade, para construir felicidade, será que eu estou entendendo o que é felicidade? Essa é uma boa pergunta, muito importante. Porque Jesus fala, se não está entendendo, o que acontece? Não estou entendendo. Como é que eu sei que eu não estou entendendo o que é felicidade real? Por quê? Eu vou investindo só em ilusões. Quando eu percebo que aquilo ali, não, isso aqui é super importante, ó.
listei coisas aqui super importantes. Aí, daí a pouco eu percebi, gente, que ilusão que eu tô vivendo. Acho que eu não tô entendendo o que é felicidade, né? Inquietações desnecessárias, como Jesus falou. Essa ansiedade que a gente fica de querer o controle das coisas, por exemplo, achando que isso traz felicidade, né? Um exemplo, mas cada um pode pensar no seu contexto. E lamentações, né, e reclamações. Ah, mas eu não sou feliz porque tal pessoa não é desse jeito, porque o país não está desse jeito, a vida não é como eu quero, lamentando. Acho que eu não estou entendendo o que é felicidade. Porque se eu gasto meu tempo e minha energia buscando algo que considero felicidade, mas eu só consigo ilusões, inquietações desnecessárias e lamentações, vocês concordam? Não estou entendendo. Não está acontecendo aí. Mas como que então eu percebo se eu realmente estou entendendo o que é felicidade? Será que a gente está entendendo, né? Essa aí é a dúvida. E por isso, diante dessas dúvidas que nós estamos sentindo, e que provavelmente os discípulos também estavam sentindo, conversando lá com Jesus, que ele conta uma história. E aí eu fiz aqui uns slides para contar essa história também. Então, e aí essas ilustrações bonitinhas. Quando Jesus começa a falar essa história, ele conta assim, né, que uma ilustre dama romana, que é essa senhora que eu coloquei a imagem aí, em companhia do seu filhinho de 5 anos, dirigia-se a uma cidade lá da época da Roma Antiga, em luxuosa galera, que é esse barco, né? E quando ela entra nesse barco, 2 escravos vinham carregando uma volumosa bagagem cheia de joias diferentes. Que é esse tesouro aí, ó. Colares, camafeus, bracelete, enfim, tesourão, né? E aí todo mundo inclinou-se com respeito àquela matrona romana, mas também de olho naquele tesouro. Gente, mas ela tá vindo com bastante tesouro mesmo para essa viagem, hein? E isso foi bem marcante, né, naquelas pessoas que estavam no barco, vendo lá essa distinta senhora com esse tesouro bem grande. Então, durante essa viagem marítima, né, as pessoas ficavam admirando, ela era o centro das atenções, admirando seu colar, suas joias, mas também sua cordialidade, né? Todo mundo ali era cordial com ela, era educado com ela, porque ela apresentava aqueles adornos brilhantes, aquele tesourão. E aí, tava uma viagem tranquila, o sol lá brilhando, coisa tranquila. Eles navegando lá naquele barco. Mas, em certa manhã ensolarada, acontece um acidente. E o barco se entrechoca com os recifes ali daquele local e começa aquele desespero danado. Porque longas horas se passaram naquilo ali e não conseguiram consertar o barco. E a água entrando para dentro. Meu Deus, pois é. E o que acontece? Eles vão pensar, vamos abandonar o barco, vamos aos botes, né? Vamos organizar aqui, para todo mundo ir para os botes, porque esse barco aqui vai afundar mesmo. Então, a Patrícia, eles chamavam assim, né? Quando a senhora era romana, Patrícia. A Patrícia romana é chamada, às pressas. Vamos, senhora, vamos para o bote, porque esse barco vai afundar. E aí, calcula ali quem vai em qual barco e tal, e o comandante avisa que para chegar à margem precisavam de 2 dias. Então, olha só esse contexto. Estava ali, numa boa, com seu tesourinho, seu filho, todo mundo ela sendo sempre das atenções, acontece esse desastre. Meu Deus! O barco quebrou, a gente tem que ir para o bote. E o que é prioridade no bote, né, gente? As pessoas levarem seus pertences mais preciosos, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai lá buscar o pertence precioso dela. Ela fala, gente, peraí que eu vou buscar ali meu pertence precioso. E a gente pensa, o que será que ela vai buscar? Diante de tantas coisas que ela tinha. Essa aqui é a pergunta, não é verdade? Então, ela vem com o filhinho dela. E uma sacola. Será que tinha nessa sacola, hein, gente?
O filhinho dela, é claro, né, gente? É uma coisa assim, que se Jesus estava contando essa história, né, com o objetivo, a gente pensa, claro, a pessoa tem que ir buscar o filho dela, o negócio tá afundando, né, quem já viu o Titanic aí sabe como é que é. Aquele desespero danado, né? Quem não viu esse filme é muito interessante, veja. Mas ele trouxe também uma sacola. O que será que tinha na sacola? O que vocês acham que tinha naquela sacola? Uma pessoa que tinha camafeus, colares e tudo mais. Todo mundo pensou, né? Fez especulações. Mas quando ela entra no barco, com o filhinho nos braços e essa sacola, ela mostra o conteúdo dela. E diz: meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui tem o que considero de mais útil. E aí tinha 2 pães e 10 figos. Como levaria 2 dias até terra firme, ela fez esse raciocínio. Eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso, que é o meu filho. E trouxe aqui o que eu considero mais útil, que é a comida. Figo era uma comida comum para eles, né? Para a gente é exótico, mas é como se fosse maçã, assim. Pegou pão e maçã, né? Para nós é uma fruta mais comum. Então eles tinham bastante lá e ela pegou para eles se alimentarem. Olha só que interessante, né? Mas aí você pensa, é claro, né, Priscila? Pelo amor de Deus, a pessoa vai lá, vai ter uma viagem de 2 dias, ela vai, né, levar o tesouro dela, vai ficar lá comendo moeda, comendo colar. Não, vai ter que comer comida, não, é uma coisa óbvia, senão... Né? Realmente é uma coisa óbvia. Então você pensa assim, não tem nada de novo nessa história, né? Mas é uma coisa tão interessante. Ela estava ali diante de uma situação, né, que exigia uma reflexão sobre o que realmente era útil e precioso para ela. Prestes a começar uma viagem à terra firme, né, para percorrer aqueles 2 dias com segurança, tanto ela quanto o filho dela e as pessoas que estavam naquele bote. Então ela tomou essa decisão. Diante de tudo que ela tinha, ela pegou o que ela considerava mais precioso, que é o filho, e mais útil, que era a comida. Bom, parece óbvio, mas será que nós estamos também fazendo essa escolha? Diante de uma certa viagem que todos nós vamos fazer? Todos nós. Sabe que viagem que é essa, né, gente? Isso aí, ó, que a gente fez no início, essa reflexão. É a viagem do desencarne do corpo físico. Quando a gente vai para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Será que eu estou ajuntando tesouros da terra somente? Ou nesse bote, né, simbólico, em que eu vou levar alguma coisa? Eu fico pensando que eu vou levar o carro que eu tenho, a roupa que eu comprei, o cargo que eu exerço? Faz a gente pensar, né? A viagem verdadeira, não, a viagem para a nossa vida verdadeira é o desencarne do corpo físico, em que tem a expressão, né? Caixão não tem gaveta. Vocês falam isso, né? Pensa aí, dessas 5 coisas que a gente falou que estava incomodando tanto, alguma realmente importa tanto na vida espiritual? A gente vai continuar essa reflexão com Jesus aí, vocês vão ver. E de todas as possibilidades que eu tenho de ter posses materiais, né, de construir patrimônio material, qual o nível de importância que eu dou para isso? Como eu utilizo esse recurso? De forma útil para a minha vida verdadeira, que é espiritual? Ou somente apegado à matéria, a essa realidade transitória que a gente vive? Bom, essa aí, inclusive, é outra história. Mas vamos continuar aqui com a nossa história. Então, a Patrícia Romana chega lá para o bote e fala, olha, eu trouxe aqui com meu filho, que é o bem mais precioso que eu tenho, e essa comida que eu considero mais útil. Então, as pessoas que estavam ali, né, sendo socorridas, que participavam da população que estava ali naquele barco, foi durante os 2 dias tranquilamente até a terra firme, se alimentando dessa comidinha e, né, remando até a terra firme. E terminou tudo bem, beleza. Mas Jesus continua conversando, porque não é só a história, né? Ele explica a história pra gente, por isso que esse livro é muito legal. Não só essa lição, viu, gente? Todas são, assim, maravilhosas.
conta uma história e Jesus ajuda a gente a entender qual lição ele quer passar com essa história. Então, ele fala assim pra gente. A felicidade real, deixa eu aumentar aqui. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Então, se a gente está investindo tempo e energia numa felicidade que envolve somente riquezas transitórias, é inegável que em algum momento vai ser separado de nós. E aí a gente vai ter inquietações desnecessárias, desilusões e lamentações. E Jesus vem chamar a atenção aqui, ó, a felicidade real não se fundamenta em riqueza transitória. Porque um dia sempre essa riqueza transitória material vai ser separada de você. Então, olha, amigo, amiga, não é seu corpo, a sua felicidade transitória. É a sua saúde. Não é a posse do bem material, né, de um carro, de um salário, de um cargo. É o que você faz dele. Porque isso, aí realmente é um tesouro que a traça não corrói, né? E a ferrugem, não, que a traça, é isso mesmo, que a traça não corrói, o ladrão não rouba. Como Jesus fala no Evangelho. Mas ele continua explicando ainda. Então, se a felicidade não se fundamenta em riquezas transitórias, como que é o comportamento de quem, né, de quem concentra o seu tempo, sua energia só em coisas transitórias, materiais, e o que não faz isso? Vamos ver aqui, ele faz essa comparação, né? Que felicidade buscamos? Jesus continua no texto. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. Isso é loucura. Porque todos nós, gente, né, talvez alguém não saiba, tá? Mas todos nós vamos morrer. Passaremos pela morte do corpo físico. Mas o espírito continua. E então, o espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento. Mas o nosso enriquecimento na virtude, como está aí. E que as bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. Então, faz essa comparação muito interessante. Aquele que se algema, que se prende, né, a terras, moinhos, a sua casa, seu carro, ao seu cargo, seu status social, aos prazeres, vícios, é como se nunca devesse acertar a conta com a morte. É uma ilusão, é louco. Mas aquele que é prudente percebe que todos os patrimônios do mundo, tudo que você recebe do mundo, é um emprego, é um carro, é um conforto material, é a saúde do corpo, é o seu tempo, ele deve ser usado para enriquecimento de virtude. E aí, uma das coisas lindas que fala, né? As bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. Gente, você cuidar de uma plantinha faz uma lição imortal de tranquilidade essencial. Você admirar seu animal de estimação, uma mulher grávida, né, o nascimento de uma criança, mas também perceber em lições simples da natureza, como o desencarne do corpo. É uma lição simples da natureza. Naquele momento do desencarne dos nossos entes queridos, que muitos, né, acometeram nesse processo de pandemia, mas que faz parte da vida, não só nesse processo da pandemia, né? Sempre há o processo de desencarne entre os nossos entes queridos. Faz a gente entender, se a gente vê essa lição da natureza, né, com os olhos do espírito, faz a gente entender o que é essencial. O que é essencial? No momento do desencarne ali do sua avó, sua mãe, sua mãe, alguém, você pensa, o que faz valer a pena? Né? As relações, o amor que você constrói, o perdão que você constrói. É uma lição da natureza, a morte também.
Que isso, então, traz a nossa tranquilidade essencial. É isso aqui, gente, natureza, tem que aprender com a natureza. Então, é um espírito prudente. E aí a conclusão que Jesus chega para, né, finalizar essa lição linda, ele diz: procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário, a manutenção da nossa vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, né, Jesus fecha a lição com essa fala que inclusive está no Evangelho, né? Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça. Não é a justiça dos homens, não. É a justiça do reino de Deus, é bem diferente, né? E tomando a terra é o estritamente necessário à manutenção da vida física. Então a gente faz reflexão. O que é essencial mesmo de eu ter aqui na terra? O que é essencial? E aí, todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Ah, que linda essa lição, né? Que delícia! Então, Jesus vem trazer muita coisa para a gente pensar. Vamos voltar ao nosso esquema aqui inicial. Então, nós estamos investindo tempo e energia para alcançar uma felicidade, mas eu estou entendendo que felicidade é essa. Se não, a gente já sabe essas consequências que a gente viu aí no início, né? Que envolve, inclusive, aquelas nossas 5 irritações que a gente citou ali, né? Cada um pensou nas suas 5 irritações aí no início. E então, depois da seleção, realmente, agora a gente já sabe. Eu estou entendendo o que é felicidade? Então, né? Estou entendendo. É vocês que têm que responder, gente. Depois dessa lição do essencial, que aquela Patrícia Romana ensinou a todos, o que ela escolheu, que Jesus vem nos mostrar a diferença daquele louco que investe só a sua energia e seu tempo em cultivar bens materiais. E o espírito prudente, que percebe que todos os bens materiais são para construir virtudes em nós e que a natureza nos ensina o que é essencial. A gente está entendendo o que é felicidade? Eu estou entendendo onde que eu tenho que investir meu tempo e energia? Sim? Bom, na verdade, amigos, não é tão simples assim. Depois de uma lição, eu já tenho todas as respostas, tá? Então, antes de conseguir responder isso, na verdade, a gente tem que pensar onde eu estou investindo meu esforço pessoal. Eu estou percebendo as lições que a natureza nos dá, como essa do próprio desencarne, né? O próprio falecimento, a morte. Eu estou entendendo como uma lição da natureza que me faz lembrar o que é essencial. Ou o nascimento, ou a saúde, a doença, a plantinha, o animal. São lições da natureza. As estações. Né? Eu estou percebendo? E saber fazer escolhas. Como Jesus colocou ali, a gente não tem que achar que ter patrimônio, né, ter dinheiro, ter bens materiais, que vai ser a nossa ruína, não é isso. Mas é saber fazer escolhas com essa responsabilidade que está nas nossas mãos. Inclusive, o nosso tempo é o nosso maior tesouro. Então, se alguém está vendo esse estudo e pensando, mas eu não tenho dinheiro nenhum, eu sou adolescente, não tenho dinheiro. Tipo assim, você tem tempo, amigo. Você tem seu tempo. Esse é um grande tesouro. E como você está investindo? É numa busca de uma felicidade real? Eu estou entendendo que felicidade é essa que eu estou buscando? Sim ou não? Então, esse esforço todo, essa percepção da lição da natureza, essa reflexão contínua sobre fazer escolhas, ou seja, tem que envolver estudo, reflexão, né? Essa procura filosófica, científica, religiosa que o Espiritismo nos proporciona, mas outras religiões também, né? Sobre a nossa existência, nossa relação com Deus. É o caminho para a gente dizer, sim, agora eu estou entendendo o que é felicidade, né? Mas, então, como é um processo, né? Vamos pegar aqui uma referência importante para a gente fechar assim, essa reflexão, que é uma reflexão que está no Livro dos Espíritos, que é, né, nosso querido amigo aí, Livro dos Espíritos. Então, vem falar essa pergunta 922, que Kardec faz aos espíritos. Então, a pergunta é sempre Kardec, a equipe dele que faz, e a resposta é dada pelos espíritos, tá? O Livro dos Espíritos ele é organizado assim, perguntas e respostas. Maravilhoso. Quem não leu, leia.
Nem que seja assim, uma pergunta por dia, né? Uma delícia. Super, enfim, nosso melhor amigo é o livro dos Espíritos. E aí, então, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Né? Ele fez uma reflexão. O que para um é felicidade, o outro é uma desgraça. A felicidade é relativa. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa que eu pergunto aos espíritos. E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa felicidade que é comum a todos os homens em relação à vida material é ter o que é necessário. Necessário a sua sobrevivência, né? Necessário a sua saúde, necessário ao seu exercício profissional. É a posse do necessário. E a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso que é felicidade, galera. Consciência tranquila e fé no futuro. Então a gente já tem algumas respostas, não é não? Então se eu estou entendendo o que é felicidade, eu tenho que fazer o processo de esforço pessoal para entender isso. Para me entender, saber as minhas limitações, minhas potencialidades. Observar as lições da natureza para ver ali o que é de simples, essencial realmente para a minha vida. Saber fazer as escolhas e arcar com elas, né? Eu faço escolhas, arco com as consequências, faço uma reflexão, melhoro minhas escolhas, melhoro as consequências. Então, quando sim, acho que eu estou percebendo aqui o que é felicidade. É a posse do necessário, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Mas isso é uma construção, meus amigos. Depois que você vê esse estudo aqui, você pensa, não, então agora eu sei o que é felicidade. Não. A gente sabe o caminho, não é? Jesus veio nos dizer qual que é o caminho, a verdade e a vida. Então, com essa lição, ele vem lembrar a gente que é essencial. Não é posse material, não. É a posse do necessário. Né? Não é você acreditar em qualquer coisa, ou ser pessimista, ou não. É a fé no futuro. Saber que a providência divina olha por nós. E a consciência tranquila, que vem com o dever cumprido. Mas essa história do dever já é para outro estudo, que é uma reflexão maravilhosa, inclusive, né? Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês durante esse estudo, porque a lição do essencial, então, passa por todas as reflexões. E se vocês quiserem ler do livro Jesus no Lar, vocês com certeza vão ter outras reflexões ainda. Porque cada vez que a gente lê, a gente pensa, né, numa área da nossa vida, numa coisa que a gente precisa mudar, em algo que eu preciso deixar para lá, porque não é essencial, né? Essa reflexão a gente fez no início. E aquilo que realmente é essencial para a construção da minha consciência tranquila, para eu permanecer firme com a minha fé no futuro e também firme em ter a posse somente do necessário. Vamos manter aí essa essência, né? Essa lição do essencial para alcançar a felicidade, beleza? Então, muito obrigada a todos vocês. Foi ótimo a gente refletir aqui hoje e espero, então, que continue esse projeto tão importante de evangelização, né, aqui pelo YouTube, e que as nossas reflexões continuem à luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, viu, amigos? Que Jesus abençoe a todos nós. Entre aí na nossa casa, no nosso coração, para a gente sentir a presença do Mestre, que a gente tem tanta saudade, não é? Que ele fale aos nossos ouvidos o que a gente precisa ouvir, sobre a lição do essencial. Obrigada, pessoal.